que o Napoleon Hill falou pra gente, eu vou repetir, tá? A frase dele. O conhecimento só atrai o dinheiro, ou seja, nos conecta com, nos permite prosperidade, quando somos organizados, quando utilizamos ele de uma forma organizada e inteligente, através de planos de ação práticos e com fins específicos. Como eu disse agora há pouco, isso é óbvio. Quem que não sabe disso? Porém, por que não conseguimos colocar isso em prática na nossa vida? Porque na maior parte da nossa vida é a nossa criança que está cuidando do assunto do viver. A nossa criança que está com mais energia. E aí, criança não conecta com conhecimento não, tá? E dependendo do tanto de dor e de traumas que eu tenho aqui na minha criança, esse conhecimento está realmente lá no quartinho do fundo e trancado a 7 chaves e totalmente indisponível no momento que eu preciso dele. E aí, é muito importante ter essa consciência. Tudo bem, eu posso fazer todos os cursos que eu quiser. Mas, se eu não cuidar da minha criança, vai ser mais uma bagagem que vai ficar lá no quartinho dos fundos. Conhecimento a criança não acessa. Ou seja, quando eu falo de criança e adulto, na verdade, eu estou falando da nossa parte emocional e da nossa parte racional. Simples assim. Conhecimento está aqui, ó, na parte racional. Na minha parte emocional, é uma parte minha que funciona de outra maneira. É uma parte que é muito conectada com o sentir, com o pulsar. Conhecimento não cabe aqui. Ok? Mas é extremamente importante, então, olhar para uma perfeita interação entre adulto e criança. Naquele movimento que eu falei agora há pouco, em que o adulto cuida da criança. E aí é olhar para as feridas que tem aqui e o adulto buscar mecanismos ou remedinhos para passar aqui e essas feridas irem se fechando, esses traumas irem se curando. Ah, isso é possível, Inês? Sim. As dores emocionais, os traumas, eles seguem o mesmo mecanismo fisiológico de uma ferida na pele, por exemplo. O nosso corpo, ele é programado para cicatrizar, para se reconstituir. E no emocional é o mesmo processo. Se eu permitir, as feridas emocionais, elas cicatrizam. Eu me recordo uma vez, foi bem no início da minha vida como psicóloga. Eu atendi um homem que ele tinha ali por volta dos seus 40 e poucos anos. E ele veio com um objetivo específico, mas em determinado momento ele me contou algo lá de quando ele era molecote, pequeno, criança pequena. E era algo assim que eu fiquei, ainda mais no início do exercício da profissão, eu fiquei assim, mas como que uma mãe faz isso com um filho? E o pai viajava muito, né? Nem sabia o que se passava. E a mãe, pelo que ele contou, não tinha diagnóstico na época, mas pelo que ele me contou, ela tinha algum transtorno bem severo. E ele me contou aquelas situações ali, e eu fiquei assim, de queixo caído. Sinceramente, eu fiquei impactada com aquilo que ele vivenciou. Porém, ele estava me contando, mas aquilo não doía mais.
Eu falei, não, mas como assim? Não dói mais. Não tem trauma. E eu estava psicóloga, pouco tempo de formada, estava doida para trabalhar aquele trauma para ele se curar. Não, não dói mais. Já doeu muito, mas hoje não dói mais. Esse homem estava mentindo para mim ou para ele mesmo? Não, não estava. Eu senti, eu percebi na expressão dele, na emoção que ele me contou tudo aquilo. Aquela ferida estava cicatrizada mesmo. Então, o adulto, uma das principais funções aqui do nosso racional, aqui dentro da gente, é cuidar da nossa criança interna. Eu que sou responsável por aquilo que se passa aqui dentro de mim. Agora, a perguntinha que eu deixo aqui é: quem dirige a sua vida? A sua criança ou o seu adulto? Porque se é a criança geralmente não olha para a solução de problema não, tá? Ainda mais se for problema difícil. E a vida do adulto, ela é constituída de coisas que são muito difíceis para a criança. Então, toda vez que a sua criança interna estiver cuidando de algo muito difícil, tenha certeza, aqui dentro você está vivendo uma condição emocional muito dolorida, muito vulnerabilizante. Por quê? Porque criança não dá conta de cuidar de coisa difícil. Quem que cuida de coisa difícil? Adulto. O racional é que tem como olhar para o problema e raciocinar e buscar soluções. Criança não, criança só sente. E se for algo de dor, ela se perde. Então, qual é a perfeita interação entre o adulto e a criança? Por vezes, vamos ter que reconstituir, na verdade, não reconstruir. Por vezes, nós vamos ter que criar um vínculo que ainda não existe. Muitos adultos não conseguem ter funcionando aqui dentro de si uma criança que na hora da dor sabe que tem um porto seguro para recorrer e entregar o problema na mão do adulto e o adulto resolver. Então não tem uma conexão. Muitas pessoas vivenciam isso. Na hora da dor, dói tanto, 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 e o adulto fica excluído. Isso é muito vulnerabilizante. Pessoas que vivem desta forma têm uma condição emocional na vida que é muito difícil. E aí, é necessário reconstruir essa conexão. Desculpa, é necessário criar essa conexão. Muitas pessoas até têm essa conexão, aí é necessário só reforçá-la. Beleza. Significa que lá na infância, papai e mamãe conseguiram ser adultos para você criança e conseguiram te dar minimamente uma condição de segurança emocional para você crescer. Agora, muitas vezes os nossos pais não conseguiram dar isso para a gente. E aí a gente cresce e tem aqui dentro uma criança que não sabe que tem tanto recurso disponível dentro de si.